Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos encontramos, mais uma vez, ligados a este canal da Associação Chico Xavier de Passo Fundo, que buscamos, nesses momentos, nos reunirmos em pensamentos, para juntos refletirmos sobre algum ensinamento de Jesus, sobre alguma lição dentro da doutrina espírita. Convido a todos os irmãos e irmãs a nos posicionarmos de forma de pensarmos em Deus, em Jesus. Se quisermos declinar nossos olhos, possamos fazê-lo. E vamos pedir a Deus, a Jesus, aos Espíritos protetores, que possamos estar por eles amparados nesses momentos em que juntos iremos passar, para que, assim protegidos e amparados, possamos ter o melhor entendimento do tema a ser hoje abordado. Que a paz e o amor de Jesus possa estar entre nós, hoje, amanhã e sempre. Trago para nós refletirmos, nesta noite, o tema Falando em Chico. Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Falar em Chico é uma responsabilidade muito grande, porque teríamos muito o que falar e o tempo é escasso. Então, vamos começar pensando quando nasceu Chico, onde nasceu, quem foram seus pais, a sua orfandade, quem foi sua madrinha, quantos eram os seus irmãos, a sua madrasta, qual o seu nível de escolaridade. Quando Chico iniciou a sua mediunidade, quantos livros, cartas, mensagens Chico psicografou? 20 anos sem Chico. Estamos órfãos de Chico Xavier? E aquela pergunta que causa muito desconforto para alguns, que causa atrito entre espíritas. Quem foi o espírito que habitou Chico antes de estar Chico? Fatos e causas sobre Chico Xavier. Vamos começar dizendo que Chico nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1900. Teve por mãe Maria João de Deus, lavadeira, pessoa simples do povo, e João Cândido Xavier, operário, homem de bem, homem de religião, mas pessoa simples, humilde e muito pobres. Chico, logo aos 5 anos, ficou órfão de mãe. E por muitas vezes, nessa orfandade, ele via e ouvia sua mãe. O pai, João Cândido, pelas dificuldades, com 8 filhos, todos menores, pegou seus filhos e foi distribuindo entre os familiares para que o ajudassem a terminar de criar seus filhos. E Chico foi ficar com uma madrinha, pessoa bastante rude, pessoa bastante autoritária e que maltratava Chico. E ele muitas vezes, ao encontrar com sua mãe, espírito já, ele reclamava e se queixava para a mãe. E a mãe o confortava, dizendo-lhe que enviaria um anjo para cuidar dele e de seus irmãos. E que era necessário Chico passar por esses momentos, que era necessário ele ter calma, ter muita paciência, que um anjo seria enviado por ela, Maria João de Deus, para cuidar de Chico, do seu pai e de seus irmãos. E assim, Chico, já aos 4 anos,
ele tinha a sua mediunidade aflorada. Ele já passou a escutar e a ver espíritos. Então, por isso que aos 5 anos, ele tinha essa facilidade de poder ver e conversar com a mãe. E o anjo que a mãe havia lhe dito, lhe dizia várias vezes, veio em forma de um segundo casamento de seu pai. E neste casamento, a madrasta, para aceitar João Cândido, fez uma imposição de que ele fosse em busca dos seus 8 filhos, reunisse junto ao casal, para que ela pudesse auxiliá-lo a terminar de criar seus filhos. O que o fez com muito amor e com muito zelo, dando a João Cândido mais 5 filhos. Chico Xavier estudou em escola pública até o 4º ano primário. Menos da metade do ensino fundamental de hoje. Equivaleria, tipo a metade do ensino fundamental de hoje. Mas parou de estudar porque precisava trabalhar para auxiliar seu pai e sua madrasta na manutenção financeira do lar. Indo trabalhar em uma tecelagem, serviço bastante pesado, bastante rude para uma criança, mas trabalhou ali por muitos anos. Mas se começou muito cedo a trabalhar, muito cedo também vieram as suas dores físicas, através de doenças, a começar pelos pulmões, que judiaram de Chico por bastante tempo. Depois vieram os problemas nos olhos e mais tarde a angina. Olhos e angina que o acompanharam até o desencarne. Angina lhe provocando dores profundas no peito. E os olhos que o impediam muitas vezes de fazer qualquer trabalho. Mas Chico, com muita paciência, com muita tranquilidade, com muito amor, foi levando sua vida de simplicidade. Se aos 4 anos ele já tinha a sua mediunidade de ver e ouvir os espíritos, aos 17 anos, pela primeira vez, ele teve um encontro com Emmanuel. Aquele que era e que seria o seu mentor, o seu guia espiritual, o seu anjo guardião, o seu disciplinador, até quase o final de sua reencarnação. E quando Chico, ao ver junto à cachoeira, lá em Pedro Leopoldo, ver aquele espírito que chega a conversar com ele, dizendo a ele que ele, Chico, tinha uma missão muito grande a cumprir. Chico pergunta a ele o que seria necessário para ele poder cumprir essa missão. E este amigo, Emmanuel, diz a ele, são 3 os quesitos básicos. Chico perguntou, quais? Primeiro, disciplina. Chico pergunta, e o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Emmanuel era um educador, um disciplinador. Embora Chico já fosse um espírito de uma evolução bem avançada, Emmanuel vinha cobrar-lhe muita disciplina para que a missão pudesse ser cumprida. E Chico, após 5 anos com Emmanuel junto a ele, conversando, educando, levando-lhe disciplina, aos 22 anos, em 1932, Chico traz para a humanidade o primeiro livro psicografado, Parnaso de Além-Túmulo, onde
os historiadores divergem um pouco na quantidade de poemas na primeira edição. Uns falam em 60 poemas, outros falam em 66. Mas são unânimes em dizer 56 autores brasileiros e portugueses. Autores de renome internacional. Críticos. A crítica caiu em cima de Chico, acusando-o de plágio, acusando-o de mistificador. E nada não seria inconcebível que a crítica não o chamasse de plagiador ou de mistificador. Porque Chico, embora a pequena escolaridade que tinha, era uma pessoa muito apegada às leituras. Já tinha em sua biblioteca um grande número de livros, era muito apegado a ler. E o que mais a crítica o acusou é porque, dentre os muitos poetas, os grandes literatos que ali estavam, haviam simbolistas como Cruz de Souza, que nasceu em 1861 e desencarnou em 1898. Alfonso de Guimarães, que nasceu em 1870 e desencarnou em 1921. Havia também simbolista parnasiano, como Augusto dos Anjos, nascido em 1884 e desencarnado em 1914. Havia ali também o estilo satírico de Arthur Azevedo, nascido em 1855 e desencarnado em 1908. Havia ali também o parnasianismo de Olavo Bilac, nascido em 1865 e desencarnado em 1918. Havia ali o realismo de Júlio Diniz, nascido em 1839 e desencarnado em 1831. E a gama é grande. Foram 56 autores, lusos e brasileiros. Por isso, a crítica caiu batendo com força em Chico. Mas não houve apenas críticas destrutivas sobre Chico. Houveram muitos e grandes autores, literatos, jornalistas, escritores, que vieram em seu socorro, que vieram trazer a sua palavra para Chico. Dentre eles, o jornalista Manuel Quintão, então presidente da Federação Espírita Brasileira, que foi a editora que trouxe para nós este livro. E Manuel Quintão, prefaciando o livro, diz lá, abre aspas, romantismo, condoreirismo, parnasianismo, simbolismo, aí se ostentam em louçânias de sons e de cores, para afirmar não mais subjetiva, mas objetivamente a sobrevivência de seus intérpretes. Fecha aspas. Mas não foi apenas o jornalista Manuel Quintão. O escritor, jornalista Humberto de Campos, escreveu para o jornal Diário Carioca, abre aspas, lá sobre a metade da sua fala. Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. A crônica segue, mas para nós importa é este pequeno pedaço. Já o escritor Zeferino Brasil, gaúcho, escreveu numa crônica ao jornal Correio do Povo, uma crônica pública no jornal Correio do Povo. Abre aspas para Zeferino Brasil. Seja como for, o que é certo é que ou as poesias em apreço são de fato dos autores citados e foram transmitidas do além ao médium que as psicografou, ou o senhor Francisco Cândido Xavier é um poeta extraordinário, genial mesmo,
capaz de produzir e imitar assombrosamente os maiores gênios da poesia universal. Em todas elas, nas poesias, se encontram patentes as belezas, o estilo, os arrojos, as imagens próprias, os defeitos, o selo pessoal, enfim, dos nobres e gloriosos que as assinam e vivem imortais na história literária do Brasil e de Portugal. Fecha aspas. E para terminar, aqueles que vieram dizer Francisco Cândido Xavier não fez um plágio, nós vamos recorrer ao imortal Monteiro Lobato. Lá no meio da sua fala, abre aspas para Monteiro Lobato. Se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Fechamos aspas, mas a mensagem seguia. Mas para nós, isto é o vital. Se Chico Xavier produziu tudo aquilo, aqueles 60 poemas, no mínimo, por conta própria, ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras, porque seria o maior literato, o maior poeta do mundo. Mas Chico começou por Parnaso de Além Túmulo e deu sequência com mais de 450 livros de diversos autores, todos eles trazendo a mensagem, os ensinamentos de Jesus. Chico foi uma das pessoas que mais vivenciou o exemplo que Jesus deixou para nós. E nesses mais de 450 livros psicografados, de autores mais diversos possíveis, todos, a maioria deles, foram traduzidos para vários idiomas e vendidos em muitos países. Milhares foram as cartas recebidas por Chico de pessoas do além, de espíritos desencarnados, que vieram através daquela antena viva trazer para os seus familiares, para suas mãezinhas, seus papais, seus irmãos, seus avós, seus amigos, mensagens dizendo: eu estou bem, eu precisava partir, tinha chegado a minha hora. Confortem-se, orem por mim, pensem nos bons momentos que nós vivemos. E além disso, as cartas que Chico recebia da dimensão espiritual, em alguns momentos, inocentaram pessoas que estavam indo a julgamento, por serem acusadas de ter matado, ter tirado a vida daquela pessoa, daquele espírito, daquele corpo físico que aquele espírito habitava, e essa pessoa estava sendo julgada. Também isso, Chico veio para auxiliar as pessoas neste mundo. Vamos comentar alguns livros, algumas séries de livros, como por exemplo a série O Nosso Lar, que foi ditada a Chico Xavier por André Luiz, Espírito. São 13 livros. E nesses livros nós vamos ter uma visão quase que física da dimensão espiritual. Nos apresenta a dimensão espiritual de uma forma simples, perfeitamente entendível. Porque até a série O Nosso Lar, qual era a nossa visão da dimensão espiritual? Que andávamos, os espíritos andavam de nuvenzinha em nuvenzinha. O descanse em paz. Quando nós sabemos que na dimensão espiritual, os espíritos têm muitas atividades. Foi através de Chico Xavier. Nesta série, André Luiz. Nesta série, O Nosso Lar. E destes livros, muitos deles hoje são estudados em universidades.
Porque nestes livros, os mentores traziam para André Luiz muitos conhecimentos científicos que na época a ciência questionava e dizia que era irreal, que aquilo ali era impossível, que não existia, que não havia comprovação científica. E vamos pegar um caso para exemplificarmos. No livro O Mundo Maior, que o instrutor Calderaro ensinava, mostrava para André Luiz, em 1947 foi trazido a lume esse livro. Calderaro apresentava para André Luiz o cérebro com 3 partes distintas que interagem entre si. O cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. O reptiliano, onde estão sediados os instintos. O límbico, onde está sediado a capacidade intelectual. E o neocórtex, a capacidade emocional. Aquele ponto que nos dá condições de nos ligarmos a Deus, aos espíritos superiores. Onde estão as emoções, onde estão os sentimentos nobres. E, segundo Calderaro, eles não são isolados um do outro, eles interagem entre si. A ciência veio falar em congressos apenas 20 anos depois da possibilidade deste cérebro existir dessa forma. E somente em 1996, 1997, a primeira publicação científica dando razão a Calderaro, André Luiz, e dizendo que Chico Xavier estava muito correto ao escrever aquilo que ele escreveu, ditado pelo Espírito. Nos romances históricos de Emmanuel, que foram 5 livros, com os títulos de Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo e Estevão e Ave Cristo. Há 2000 anos, Emmanuel ditou para Chico Xavier entre 1938 e 1939, quando foi editado. E neste livro, Emmanuel ditou para Chico o fim da cidade de Pompeia, dizendo que houve um grande terremoto, seguido da erupção do vulcão Vesúvio. A ciência sempre questionou, dizendo que houve apenas a erupção do vulcão Vesúvio, até 2008. Em 2008, o italiano Antonio Varoni, diretor de escavações, lá na cidade de Pompeia, onde havia a cidade de Pompeia, vem confirmar. Realmente, houve um grande terremoto, seguido da erupção do vulcão Vesúvio. Mas Chico também ditou muitas mensagens. Mensagens que estão, em especial, na coleção Fonte Viva. Que são também alguns livros que começa pelo livro Fonte Viva. Tem ali o Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Uma coleção de mensagens onde Emmanuel decodifica, explica para nós os ensinamentos de Jesus. Mensagens lindas, maravilhosas, que são livros que deveriam estar na nossa cabeceira ou sobre a nossa mesa, para que todos os dias olhássemos, lêssemos, interpretássemos e levássemos para a nossa vida. E o importante, que nesses mais de 50 milhões de livros vendidos pelo mundo todo, jamais Chico Xavier usou 1 centavo da renda desses livros para benefício próprio. Quando ainda criança, quando ainda adolescente, jovem ainda, lá com 22 anos, não criança mais, mas um homem muito jovem,
ainda com seus pais, como ele sempre esteve, com o pai e a madrasta, e passavam por grandes dificuldades financeiras quando o livro Parnaso Além Túmulo foi editado e foi à venda. E o livro vendeu e vendeu muito. E o pai chega em Chico e diz: meu filho, esse livro que você fez está vendendo muito. O que tu estás fazendo com o dinheiro que te dão? E Chico diz a ele: pai, eu só escrevi o que ditaram para mim. O livro não é meu. O livro é dos espíritos. Portanto, a renda desse dinheiro jamais será nossa. A renda, o dinheiro da venda destes livros foi doado para instituições necessitadas. Para nós vivermos, Jesus sempre proveu e sempre proverá. Jamais usarei um centavo da venda dos livros. Chico, como disse, começou a trabalhar na sua infância, como tecelão. Depois passou a vendedor em um armazém. Os mercados de hoje, para quem não conheceu armazéns, que não tem os 70 como eu tenho, que conheceu os armazéns. Chico trabalhou de vendedor em um armazém. Depois foi para ajudante de cozinha. E terminou sua carreira de trabalhador como datilógrafo, onde aposentou-se por incapacidade laboral devido aos problemas cardíacos e visuais. Passando então a viver única e exclusivamente com a renda da sua aposentadoria por incapacidade laboral. Mas o tempo é escasso. Vamos falar de algumas amenidades sobre Chico. Raul Teixeira, José Raul Teixeira, espírita conhecidíssimo no meio espírita, carioca, não, fluminense para ser mais exato, nos conta que certa feita um amigo se desentendeu com Chico e ficaram às avessas um com o outro. E o trabalho mediúnico de Chico começou a ter problemas. E Emmanuel, muito disciplinador, vem a Chico e diz a ele: Chico, tá atrapalhando. Vai lá e refaça a tua amizade com fulano. Chico, muito obediente, muito disciplinado, foi. Chegou lá, bam, na porta, a pessoa abriu, ele abraçou a pessoa que ficou com os braços tesos para baixo, e Chico diz: eu vim te pedir perdão, vim te pedir que me perdoes. E a pessoa, aproveitando, orgulho lá em cima: Chico, tu é muito humilde, é muito sem vergonha. E o Chico baixa a cabeça e diz: eu sou muito sem vergonha mesmo. Demonstrando toda a sua humildade em ir lá, ser mal recebido e ainda ser perguntado se era muito humilde ou muito sem vergonha. E ele, na humildade que Chico era, ele disse: eu realmente sou muito sem vergonha. Outro momento, Chico mesmo relatou no programa Pinga Fogo, quando na viagem de Uberaba para Belo Horizonte, no avião, e o avião começou aquela turbulência, e vai para um lado e vira para o outro, e cai, não cai, e desce, e embica, e o povo todo começou a gritar. E Chico entrou na onda e começou a gritar também: socorro, ajuda-me, valha-me Deus, e por favor, valha-me Deus. E dali a pouco, quando ele percebe, está Emmanuel ao seu lado. Está fazendo: que é isso, Chico? Não, nós vamos morrer, porque o avião vai cair, nós vamos morrer. Sim, mas e tua fé fica onde? Fé eu tenho, tanto que eu pedi ajuda e você está aqui. Mas nós vamos morrer. E Emmanuel, muito sério, diz: então, cala a boca e morra com educação. O próprio Chico contou isso no programa Pinga Fogo. Mas aqueles que conviveram com Chico são unânimes em dizer que Chico era sempre bem-humorado
e que gostava muito de contar e ouvir anedotas. Com toda certeza, não anedotas chulas, porque existem anedotas de bom tom, de bom teor. E Chico era muito apegado a contar e a ouvir anedotas, a fazer trocadilhos. O recado de Maria de Nazaré. Certa feita, Chico estava com uma série de problemas, e bastante sérios, e preocupado, pediu para Emmanuel que pedisse para Maria de Nazaré, a mãezinha de Jesus, que mandasse para ele uma ideia, uma solução, o que ele poderia fazer para solucionar os seus problemas. Passado alguns dias, ele pergunta a Emmanuel se Maria havia mandado o recado. E Emmanuel disse, sim, Chico, mandou. Chico correu sentar-se, pegou o papel, um lápis para escrever. E aí, o que Maria disse, Chico? Emmanuel? Emmanuel diz para ele, Maria disse que isso também passa. Chico diz, mas sim, Maria disse, isso também passa. Aí Chico Xavier parou, refletiu e viu a profundidade do que Maria havia dito para ele. A grandiosidade do ensinamento. E tanto entendeu que mandou fazer um quadrinho onde afixou os dizeres, isso também passa, e colocou sobre a cabeceira de sua cama, onde até hoje está fixado na parede no quarto em que ele dormia, lá em Pedro Leopoldo. Chico Xavier, 20 anos sem Chico. Chico desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Ele que havia pedido para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais, que se possível ele queria desencarnar no dia em que o brasileiro estivesse muito feliz. E teve seu pedido atendido. Ele desencarnou então em 30 de junho, no dia em que o brasileiro comemorava a conquista do pentacampeonato de futebol. 30 de junho. 20 anos sem a presença física de Chico. Estamos órfãos de Chico? Não. Não estamos órfãos de Chico. Jamais poderemos nos sentir órfãos de Chico. Seria o mesmo que nos sentirmos órfãos, ou mesmo não, mas parecido a nos sentirmos órfãos de Jesus. Chico estará sempre presente entre nós, através dos seus ensinamentos, dos seus livros deixados aqui para nós, das suas muitas mensagens, das muitas gravações que podemos acessar na internet, para vermos a gravação de Chico nos trazendo lições. Se quisermos sentir a sua energia, podemos ir na casinha simples lá em Pedro Leopoldo, onde Chico viveu. Que ainda hoje a sua energia ali está. Ou lá na simplicidade da casa de Uberaba, onde os móveis que Chico usava, ainda hoje lá estão. E na parede, como mencionei há pouco, sobre a cabeceira da sua cama, lá está o quadro. Isso também passa. A energia maravilhosa do memorial, do lindo memorial a Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em Uberaba, desculpe. Devemos endeusar a Chico? Não, com toda certeza não devemos endeusá-lo. Chico jamais iria se sentir feliz. Jamais iria gostar de ter sido endeusado por alguém. Devemos sim entendê-lo, buscar entender os seus ensinamentos, ler e entender os seus livros. Porque ele, Chico, considerava-se apenas um cisco. Ele mesmo dizia que ele era um cisco
do Francisco. Mas quem foi antes de estar Chico? Que corpos, que personalidades, que pessoas aquele espírito habitou antes de estar habitando aquele corpo Francisco Cândido Xavier? Vamos recorrer ao livro Obras Póstumas, da editora Besouro Box, primeira edição 2020, segunda parte, item 20, cujo título é Minha Volta, página 246. Este livro me foi dado quando completei 70 anos, por uma neta muito querida. Lá na página 246, Allan Kardec tem relatado nos seus escritos que ficaram na sua escrivaninha, que mais tarde foram compilados em obras póstumas, que a médium era a senhora Schmidt, a 10 de junho de 1860. E Kardec perguntou ao Espírito Verdade: acabo de receber uma carta de Marsella, na qual me dizem que no seminário dessa cidade estão estudando seriamente o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. O que se pode depreender desse fato? Será que o clero vai se envolver com essa questão? E a resposta do Espírito Verdade para Allan Kardec: disso você não pode duvidar. O clero se envolve muito porque ele prevê as consequências e as suas apreensões em relação à doutrina são muito grandes. Evita falar ou escrever coisas que possam ser usadas contra você. Prossegue em seu caminho, mas não tenha medo. Mesmo que o teu caminho esteja cheio de espinhos, eu asseguro que você terá grandes satisfações antes de voltar para junto de nós, para ficar por pouco tempo. E aí Kardec estranha aquela por pouco tempo. E com muita intimidade ele pergunta: o que você quer dizer com estas palavras? Por pouco tempo? Todos nós sabemos quem era Espírito de Verdade. E Kardec refere-se a você. O que você quer dizer com essas palavras? E o Espírito Verdade vai responder a ele: quero dizer que você não ficará muito tempo entre nós. Terá que voltar à Terra para terminar sua missão, que não pode ser concluída nesta existência. Se fosse possível, você não partiria de maneira alguma. Você vai se ausentar por alguns anos. E quando voltar, será em condições que lhe permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, tem trabalhos que você precisará terminar antes de partir. Por isso, lhe será dado o tempo que for necessário para concluí-los. E aí Kardec vai meditar, vai buscar, vai refletir sobre essa resposta e faz um comentário logo abaixo. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda me restam fazer, e levando em conta o tempo de minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que o homem pode desempenhar um papel no mundo, minha volta deverá se dar, forçosamente, no fim deste século ou no princípio do outro. E nós perguntamos, novamente, quem foi antes de estar Chico? Essas perguntas e essas respostas de Obras Póstumas nos levam a ter algumas reflexões. Mas vamos ver o que disseram e o que dizem as pessoas que conviveram diretamente com Chico sobre este assunto. Marlene Nobre, criadora encarnada da AME Brasil, que recebeu de Bezerra de Menezes a incumbência de fundar a Associação Médico Espírita Brasil e Internacional,
médica, jornalista e espírita. Tinha a convicção de que Chico era a reencarnação de Kardec. E estava disposta a sair e botar a luz. Cair Barchútil, o bandeirante espírita, já desencarnado, vem até ela e lhe pergunta: estás disposta a arcar com as consequências do que tu vais dizer? Com a gritaria que vais provocar, com as muitas pauladas que tu vais levar? Sim, estou, diz ela. Estou disposta. Alguém precisa fazer. Se alguém sou eu faço. Aí Cair Barchútil diz a ela: então você aguardes. Ainda não é o momento. Quando o momento chegar, eu te dou carta branca. Geraldo Lemos, o Geraldinho para Chico Xavier, que é o biógrafo, maior biógrafo de Chico. Ele que é o responsável por preservar a memória do médium, que dedica-se a divulgar o conhecimento de Chico e a consolidá-lo em instituições espíritas, garante com todas as letras que o próprio Chico confirmou para ele quando ele disse: "Isso é reencarnação de Kardec". E o próprio Chico confirmou para ele, palavras de Geraldo Lemos. Mas, assim como tem muitos outros que afirmam ser Chico a reencarnação de Kardec, tem os contraditores. E devem ser ouvidos, devem ser respeitados. E eles têm diferentes pontos de vista. Alguns dizem, refere-se que Chico, aquele que estava encarnado em Chico, vinha de muitas reencarnações femininas. E que, portanto, não poderia ter sido Kardec. E tem aqueles que dizem que o próprio Chico disse que não sou. Mas a estes, aos primeiros, damos respaldo. A estes segundos, eu tenho na minha concepção de que Chico jamais iria dizer publicamente para todo mundo: não, eu sou a reencarnação de Kardec. Não. Na sua humildade, Chico jamais diria isso. Mas vamos voltar aos espíritos. Dr. Demir, que foi companheiro de Chico, de Kardec, perdoem, nas lides da Sociedade Espírita de Paris, no dia já desencarnado depois, em 1865, ele vem no dia 1º de fevereiro dizer a Kardec: sou eu quem está aqui, perto de vós, e com o Espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu dos vossos amigos o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. E volta no dia 2 para dizer: 2 de fevereiro de 1865. Segundo as minhas observações e as informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opera, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. E o espírito Zéfiro, que também acompanhava Kardec, no dia 17 de janeiro de 1857, através da médium senhorita Baldan, em obra que está fixado em obras póstumas, vai dizer: mas ai, a verdade não será ainda conhecida, nem acreditada por todos, antes de muito tempo. A verdade não será ainda conhecida nem acreditada por todos antes de muito tempo. Não verás nessa existência senão a aurora do sucesso da tua obra. Será necessário que retornes reencarnado num outro corpo para completar o que tiveres começado. E então terás a satisfação de ver, em plena frutificação, a semente que tiveres difundido sobre a terra. Terá sido Chico a reencarnação de Kardec? Sei que cada um de nós tem uma opinião. A minha é que pode ter sido.
Tem grandes possibilidades de que possa ter sido. Mas vamos ficar com a postura de Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 51. Quando ele diz: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar anátema contra os que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para nós e recusá-la aos outros. E é violar o primeiro mandamento de Jesus, da caridade e do amor ao próximo. Tenhamos sempre a consciência de que, sendo ou não sendo a encarnação, a reencarnação de Kardec, jamais devemos esquecer que ele, Chico, sempre foi um pacifista. E se quisermos enaltecê-lo, não endeusá-lo, enaltecê-lo, jamais devemos pensar nele com animosidade para com nossos irmãos de caminhada. Porque ele, Chico Xavier, sempre foi um exemplo de amor e de paz. Muita paz, muita luz a todos. Querido Ciro, muito obrigada por nos oportunizar essas belas palavras sobre o nosso Chico Xavier, podendo o nosso Centro Espírita, que leva o seu nome, homenageá-lo pelos 20 anos que já se passam de sua passagem pela vida terrena entre nós. Obrigada, amigo, maravilhoso. Vamos agora fechar nossos olhos, nos concentrando, elevando nosso pensamento ao alto e agradecer ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, esta bela oportunidade de estarmos juntos, refletindo, ouvindo e podendo assim dar continuidade às nossas caminhadas terrenas, que muito necessitamos de todas as experiências. Queremos também agradecer ao alto pelas intuições que temos no dia a dia, para que possamos cada vez mais trabalharmos no bem, no amor e na fraternidade. Obrigado, amigos luzeiros, e leve a toda a humanidade nossas melhores intenções e vibrações de paz, de serenidade e luz a todos. Obrigada, querido Chico Xavier, que com certeza estava a envolver o nosso querido palestrante e a todos nós que o ouvimos, assim bem como envolve a todos os brasileiros, a esta pátria querida que muito necessita de amor, de serenidade e paz. Amigos do alto, obrigada mais uma vez por nos assistir, por estar sempre conosco. Basta que volvemos nossos pensamentos ao alto para sermos assistidos pela espiritualidade maior. Por isso, não esqueça